Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do Vint Office, né? O Vino 11. Tem alguns detalhes aqui que eu gostaria de passar com vocês com esse fundo. Não sei se você já é cotista desse fundo, já ouviu falar. Se você for, deixa aqui nos comentários. Então vamos lá, não deixe de se inscrever no canal também. O Vint Office, né, é um fundo corporativo, né? Ele tem uma, uma proposta um pouco diferente dos demais, né? São ativos, diria aí, né, boutiques, ativos até certo modo alternativos que podem fazer sentido, né, dentro de uma estratégia de uma carteira diversificada ampla, tá? Feita essa introdução, né, o Vino 11, né, o ticker na bolsa, ele está aí com mais de 122 mil cotistas, né? Você vê que é um fundo que tem uma certa relevância, tem um número bastante significativo de cotistas, né? Em relação ao valor patrimonial da cota e valor de mercado, e o fundo, né, terminou a data desse relatório aqui, que é o mais atualizado, tá? Acabou de sair, está sendo negociado a 85,86% do seu valor patrimonial aproximadamente, tá? Então, ao contrário, o Censo está dando um desconto ali de 14,14% mais ou menos de desconto, tá certo? Então, é um desconto que a gente vai ver, entender os motivos aqui através desse relatório, né? A taxa de administração ela é escalonada e ainda conta com taxa de performance aí de 20% sobre o QCD ao IPCA mais 6, né? 1,5%, 1,10% e 1% de taxa de administração, né? Sobre o valor de mercado, se valer até 500 milhões, depois entre 500 e 1 bilhão e acima de 1. Então, alguns destaques do fundo, né? O fundo apresentou uma rentabilidade cota no mês de 6,2%, 1,5 ponto acima do percentual do IFIX. Possuem contratos com vencimentos após 2027, 73% da receita do aluguel, né, corresponde a contratos após 2027, 71% de contratos típicos. Tá? O gestor traz aqui algum panorama do cenário macro, né, de PIB, inflação e tal, mas isso logicamente, né, essa cota já se refletiu boa parte disso, nessa previsão de queda de juros, diminuição da inflação, que por outro lado também pode afetar, né, o reajuste do fundo. Então, a gente não deve ver, talvez, né, um aumento aí de yield, se for levar em consideração o reajuste, né, mas talvez esse aumento, se vier, provavelmente vai ser fruto da diminuição de despesa financeira que a gente vai ver com detalhe, tá? Algumas atualizações gerais aqui, né, o fundo ao longo do segundo TRI, ele fechou com uma valorização de aproximadamente 21%, né, sendo 6,2% nesse último mês que a gente já viu. O fundo distribuiu 0,31 centavos por cota, né, o que dá um dividend yield anualizado de 8%. Né. Esse dividend yield anualizado é você, né, pegar esse 31 aqui por cota, pegar o valor da cota de mercado, né, dividir, que vai dar o yield anualizado. Isso aqui é importante, o fundo tem aí 28 centavos por cota de resultado acumulado, e a gente vai ver que ele, inclusive, distribuiu até mais do que o seu resultado. Né? Aqui, a locatária, né, do Cardeal Corporate, a Faculdade Bela Vista, finalizou a obra Fit Out, transformando o empreendimento em um espaço de aprendizado moderno, né? Então mantendo aí, né, o valor patrimonial e a finalidade do ativo. Né? O fundo também informa que contratou a XP Investimento como formador de mercado, né? Então podendo negociar aí de 20% a 40%. Em relação ao resultado, né? Como eu falei, ele tem 28% de resultado acumulado, o resultado total dele foi 0,29 e ele distribuiu 0,31, então significa que ele usou aí uma parte desse resultado que vinha sendo acumulado para fazer a distribuição do cotista e linearizar. Né? Lembrando que isso aqui tem limite, né? Uma hora não vai ter da onde tirar. Se continuar a distribuir assim, distribuir mais do que o resultado do próprio fundo. Né? A gente já vê que a despesa financeira aqui é uma despesa relevante, né? Em comparação ao resultado total do fundo. Né? Aqui está o histórico de distribuição. A gente vê que desde janeiro de 23, né, o fundo teve uma queda no seu rendimento, saindo de 0,34 para 0,31 centavos por cota, né? E o gestor coloca a estimativa aqui para o final, até esse ano, né, do final desse ano, em dezembro de 23,
vai pagar entre 0,29 e 0,33. Então, portanto, é uma rentabilidade que, inclusive, pode cair ainda mais, né? Já caiu aqui no início do ano e talvez caia mais. Você tem que ficar atento a isso, tá? Em relação à rentabilidade, a gente já falou, né? O fundo está com valor de mercado de pouco mais de 772 milhões de reais, 122.618 cotistas. O volume não aumentou significativamente, mesmo com a melhora aí do mercado, né? Pelo contrário, se a gente comparar com o final do ano passado, ele até diminuiu, mas o número de investidores tem se mantido mais ou menos estável, uma leve queda. A carteira do fundo, né, que talvez seja a parte mais importante do relatório, né? O fundo, né, em imóveis ele tem aqui 1.348 milhões, só que ele tem aí mais de 500 milhões de obrigações a pagar, né, de dívida, 521,8, o que deixa ele com um patrimônio líquido, né, dentre outras coisas aqui, de aplicação financeira, mas deixa um patrimônio líquido aí de 900 bilhões, mais ou menos, que dá 54,3 por cota, né? E a gente está vendo que ainda com essa valorização que ele teve no segundo TRI nesse mês, ele ainda está um fundo descontado, né? Então, aqui o Vino informa que exerceu a opção de levantar 15 milhões adicionais referente ao CRI Vino, né? Isso não impacta aqui na futura desalavancagem do fundo, não gerará custos adicionais em caso de pré-pagamento, tá? Então, ele informa que essa opção teve como objetivo aqui recompor o caixa do fundo, trazendo maior flexibilidade, etc. Então, aqui a gente vê, né, as obrigações que o fundo tem, são obrigações relevantes, né? Boa parte delas foi para adquirir, né, a Sede Globo, 70% aqui da dívida, uma dívida com um valor absoluto alto, né, 366 milhões, embora o vencimento também seja longo, a IPCA mais 6,9 aproximadamente, né, o fundo tem aí duas dívidas atreladas ao IPCA e duas ao CDI e uma TR, né? Então, essas duas aqui atreladas ao CDI, realmente para o futuro, tudo indica que o CDI vai voltar a cair, então tem tudo para aliviar um pouco essa despesa financeira, né? Então, fazendo a conta aqui de maneira grosseira, né? Então, se o CDI hoje está 3,75, você teria que somar aqui mais 3,5. Se o CDI tiver 10, você vai somar com 10, então o total vai diminuir e a despesa financeira também vai diminuir. A gente já tem visto que o IPCA tem diminuído, né? O que também é bom, mas aí também reflete no ajuste, aqui fica meio no 0 a 0. Mas a parcela realmente em CDI, com o CDI caindo, talvez impacte de maneira significativa o resultado do fundo e talvez até aumente, né? Consiga aumentar o resultado por cota, tá certo? Daqui está o cronograma de pagamento, ele não é dos mais amigáveis, tá? Esse ano até que está mais tranquilo, mas 2024 e 2025 tem uma porrada grande para acontecer, depois ele dá uma estabilizada, é verdade que a dívida é longa, mas 2024 e 2025, né, pode preparar o bolso, provavelmente vai ter que fazer uma emissão aqui para dar conta de pagar isso, a não ser que os juros caiam assim de maneira drástica, tá? Indicadores operacionais, historicamente o fundo sempre teve indicadores operacionais excelentes, tá? Diga-se de passagem. Também o fundo sempre negociou com um aluguel médio, né, de contratos típicos aqui abaixo do de mercado, porque ele é um fundo boutique, meio alternativo meio. Então, fechou em junho ali com 96,1, sendo a média ali 119,9, o que poderia indicar ali um certo gap, né? Um espaço para crescer. Em relação ao aluguel, né, e taxa de ocupação, a gente sabe que o imóvel com sede CA ele foi reduzido temporariamente em 20% no âmbito da revisional que está em andamento. Então, a taxa de ocupação ela sempre foi alta, né? E agora fechou em junho de 2023, batendo ali 94,9, que é abaixo ali da sua média dos últimos anos. Isso, né? Isso é a média de mercado, né? A média do Vino é de 94, né? Quase 100%, 95, 97. A de mercado está bem abaixo, na verdade, né? 75,6. Então, o fundo também sempre teve essa característica de ter uma ocupação
bem melhor do que a média de mercado, tá certo? Inadimplência líquida também, né? Desde julho a inadimplência é zero. É verdade também, como eu falei, né? Os indicadores operacionais do Vino, eles sempre foram excelentes, né? Tanto inadimplência como vacância, realmente isso aqui não dá para reclamar. E aqui a gente chega no portfólio, a diversificação por receita, né? O Globo assumindo uma posição grande depois, né, dessa compra. São locatários atípicos, né? Que está a distribuição por segmento. 71% são contratos atípicos, 29 típicos, 69 na cidade de São Paulo, 31 na cidade do Rio de Janeiro, e aqui dividido, né, os segmentos comunicação e mídia. Isso aqui a gente já vê que ele tem um caráter mais alternativo, né? Não é muito comum ter como comunicação e mídia um dos seus principais inquilinos. Isso do ponto de vista, né, do mercado corporativo imobiliário, tá? Mas tem uma diversificação, sim, relativa aqui. Claro que, né, o Globo ele é meio desproporcional e assume uma parcela relevante tanto em segmento como em termos de receita, né? O vencimento dos contratos, né, como 71% são atípicos, logicamente, né, o out aqui, o prazo médio ponderado dos contratos pela receita é um prazo grande, que teoricamente traria estabilidade aqui nos rendimentos, revisionais também, prazos dilatados e grandes. Aqui 13% está atrelado ao GPM, 87% ao IPCA. O GPM tem ficado negativo e o IPCA tem diminuído, então de reajuste de contrato a gente não pode se animar muito, né? GPM, na melhor das hipóteses, talvez seja zero. Aí vai precisar ver se o contrato tem proteção, né, contra uma rentabilidade negativa. Geralmente pode ser que tenha, né? Quando for negativo, né, se mantém, não tem reajuste, ou pode ser que ele flutue integralmente, né? Se for negativo, pode ser inclusive que haja uma diminuição no valor absoluto pago, tá? Em termos de participação, né, 98% são controle, então é um fundo que prima pelo controle, ele não quer simplesmente ser um coadjuvante, ele quer tomar parte, sim, da administração dos ativos, tá? Então tá aqui a localização geográfica dos imóveis aqui no Rio de Janeiro, que é basicamente Zona Sul, né? Nas melhores áreas da cidade aqui, Leblon, Humaitá também são áreas muito requisitadas. Aqui em São Paulo já são áreas, né, bacanas também, mas um pouco mais alternativas em termos de mercado, né, corporativo mesmo. Oscar Freire, né, rua, né, o Vitacorá, que fica em Pinheiros, enfim. Aqui na Chucre Zaidan, o CEA, que está em Revisional, que fica no Alphaville, Vila Madalena, Pinheiros também. Então são localizações um pouco diferenciadas, né? Não é aquela tradicional ali, Faria Lima, né, e seus Avenida Paulista, né, que são mais tradicionais, né? E por fim aqui tem o Adoc Globo, que fica na Paulista, e a sede da Globo em São Paulo, na Chucre Zaidan, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a voz de gripe, tá? Mas vamos que vamos, não vamos parar nunca. Se inscreve no canal e deixa aquele like.